Então, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula de eletrônica 3. Então, agora a gente vai começar uma unidade nova, né, a última unidade da disciplina. Nós vamos falar sobre filtros, né? A introdução, né? Características principais de filtros. Vamos falar um pouquinho do que são os tipos de filtros, né? E alguns comentários sobre a ordem dos filtros. E hoje nós vamos começar com os filtros de primeira ordem, tá? Vamos lá. Só para contextualizar, o que é um filtro, né? Então, tirei lá da Wikipedia aqui, não me crucifiquem por causa disso, tá? O termo filtro, ele vem lá do latim, né? E ele entende-se por algo que seleciona o que passa por ele, né? Deixando passar apenas o que não é filtrado, tá? Então, o filtro ele vai como um filtro de café, um filtro de uma peneira, né? Que vai peneirar alguma coisa, um grão, alguma coisa, né? O objetivo dele é remover alguma coisa que a gente não quer, que está misturado com aquilo que a gente quer, né? Então, por exemplo, um café, por exemplo, a gente quer tirar o gosto, né, do grão moído ali e passar pela água, né? Assim por diante. Então, e o que a gente não quer vai ser a borra do café que vai ficar no filtro, tá? Então, aqui vai ser a ideia a mesma. Só que aqui a gente vai estar trabalhando com um filtro de sinais, tá? Então, nós temos um sinal de tensão ou de corrente, que esse sinal ele pode estar corrompido, por exemplo, com algum ruído, tá? Então, o que é o ruído? O ruído é aquilo que a gente não quer no sinal, tá? Então, nós vamos ter, por exemplo, a gente está lendo, por exemplo, o sinal da rede, tá? Então, a gente vai ter lá um sinal da rede, 220 volts, RMS, 60 Hz. Então, a gente quer ler, por exemplo, o sinal da rede para usar esse sinal, por exemplo, num inversor que vai injetar potência na rede sincronizado com a rede. Então, nós temos que ler a tensão da rede, que a gente chama de sequência positiva também, que é usado em sistemas de potência, mas é a frequência fundamental da rede, tá? Os 60 Hz da rede. Só que a rede ela pode estar corrompida com algum ruído gerado por alguma outra carga que está conectada próximo ali do local onde a gente está medindo a tensão. Então, ela pode ter ruídos, né, uns spikes de tensão, ela pode ter harmônicas, tá, que vão fazer com que a forma de onda fique mais achatada, ou o cruzamento por zero pode ficar um pouco deslocado, e assim por diante. Então, uma estratégia é a gente pegar e passar um filtro por essa forma de onda para tentar retirar essas frequências que estão misturadas com o sinal de 60 Hz que a gente quer ler, tá? Então, nesse sentido, a gente utiliza filtros. Tá? Existem diferentes filtros com diferentes aplicações, estratégias. Tá? Existe uma estratégia bem interessante para esse tipo para sinal da rede, que eu utilizei, por exemplo, para fazer sincronismo. Posso até comentar mais para frente, que é bem interessante. Utiliza uma abordagem bem diferente assim do usual, tá? Para fazer o sincronismo. Que foi publicado até por um professor aqui da universidade, que é o professor Robinson. Ele utilizou 2 filtros passa-baixa de segunda ordem aqui para retirar a fundamental da rede. Aí ficou bem interessante a estratégia dele, tá? Então, os filtros, eles se classificam, a classificação principal deles são essas 4 aqui, tá? Que é o filtro passa baixa, passa alta, passa faixa e rejeita faixa, tá? Na verdade, aqui até na ementa da disciplina tá errado, tá, pessoal? Porque isso aqui tem que ser plural, tá? Por quê? Porque quando a gente está falando em passar uma frequência, tá? A gente não passa uma frequência, a gente passa um conjunto de frequências, tá? É plural. Então, o correto é filtro passa baixas, filtro passa altas, passa faixas. Ou passa faixa, tudo bem, porque daí é uma faixa só, tá? Rejeita faixa também. Mas o passa altas e passa baixas, como correto no plural, tá? E daí cada um desses filtros, ele pode ser implementado, né, ser construído na ordem que vocês quiserem, tá? Então, ele pode ser de primeira ordem, de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, assim por diante. Na ementa, a disciplina foi especificado primeira e segunda ordem, que são os dois mais simples, tá? Mas tem que ficar ciente que existem filtros de ordens superiores, que a gente chama, tá? De ordens maiores, ok? Beleza? Então, nós vamos começar hoje a ver primeiro os filtros de primeira ordem, tá? Passa alta e passa baixa, tá?
Então, aqui eu coloquei só para você o panorama geral, né, do que é um filtro. Tá? Então, o que é o filtro? Nós vamos ter um bloco, né? O filtro vai ser um circuitinho que ele vai pegar e vai entrar um sinal de tensão de entrada, VI, e vai entregar um sinal VO de saída. Tá? Esse filtro, pessoal, ele vai ter um ganho. Tá? E esse ganho ele vai variar com a frequência. Tá? É um ganho que a gente chama, na verdade, isso aqui, né, de uma função de transferência. Vocês já devem estar vendo lá em alguma disciplina associada a controle de processos, sinais de sistemas, que esse sistema entrada e saída ele pode ser modelado como uma caixa, né, um sistema entrada e saída. Então, a gente tem que pegar e colocar a função a relação entre a entrada e a saída pode ser representada dessa forma aqui. Isso aqui quando eu tenho os estados internos, né, do filtro, né, as condições iniciais são zeradas, tá? Que é a maioria dos casos, né? A gente parte com o filtro em repouso, né? Então ele está com as condições iniciais zeradas, tá? Então, os filtros, pessoal, para a gente entender, eu posso mostrar para vocês aqui como é que é um filtro ideal. Tá? O que é um filtro ideal? Por exemplo, um filtro passa-baixas, tá? Coloquei as iniciais FPB, né? Filtro passa-baixa, que lá do inglês, né, a gente chama de low pass filter, tá? Um low pass filter. O que é esse filtro, pessoal? É um filtro que ele vai deixar, como o próprio nome diz, passar apenas as baixas frequências, tá? Então, em preto aqui, ó, eu tenho num diagrama onde nesse eixo eu tenho frequência e aqui eu tenho o ganho, né? Aqui seria um módulo do ganho, tá, pessoal? Módulo do ganho. E esse diagrama aqui, pessoal, ele não está em decibéis, ele não está em dB. Esse ganho é o ganho mesmo, né? Do ganho sem aplicar 20 log do ganho. Tá? Depois eu vou mostrar em dB como é que fica. Tá? Então, esse filtro, qual que é a característica dele? Ele é separado em duas partes, mais ou menos. Ele tem essa parte aqui, ó, que vai até aqui, que a gente chama de faixa, a faixa de passagem, tá? Passagem, ok? Que é a faixa, como o próprio diz, onde o meu sinal ele vai passar sem ser atenuado, tá? Que nem o filtro, né? Ele tem uma parte que deixa passar e o que a gente não quer, ele não passa. Então, essa parte aqui onde ele passa, a gente chama de faixa de passagem. E essa região aqui a gente chama de faixa de rejeição, tá? Faixa de rejeição. Opa, rejeição. Ok? Então, o que vai acontecer? Na faixa de passagem, nós vamos ter um determinado ganho, tá? Que vai ser geralmente o ganho máximo, tá? No filtro passa-baixas, o ganho máximo acontece nas baixas frequências, tá? E a partir de uma determinada frequência, que a gente chama frequência de corte do filtro, tá? Frequência de corte do filtro, FC, de FC para frente, ele vai pegar e vai começar a atenuar o sinal. Então, se eu tenho, por exemplo, um sinal ali de 1 kHz, ou 100 Hz, por exemplo, aqui está o meu sinal que eu quero filtrar, e eu tenho um ruído, por exemplo, em 100 kHz, tá? Então, quando eu pego o meu sinal, essas duas frequências estão misturadas, elas estão somadas, tá? Vou ter lá uma seno de amplitude vezes seno de 2π vezes 100 Hz mais amplitude do ruído vezes essa frequência ali, seno de 2π 100K, tá? Então, vai estar o ruído e o sinal que eu quero analisar é um somado com o outro, tá? Como é que eu faço para tentar separar esses dois? Eu quero somente a frequência de 100 Hz. Se essas frequências estiverem longe o suficientes, eu posso passar um filtro passa-baixas, tá? Onde ele vai pegar e vai colocar um ganho pequeno na frequência de 100 Hz, que vai estar mais para a direita, tá? E vai deixar passar aqui esse ganho aqui Peraí que eu perdi a caneta. Para 100 Hz ele vai aplicar esse ganho aqui, G máximo, tá? Que pode ser qualquer ganho, né? Pode ser ganho unitário, por exemplo. Então ele deixa passar tudo, o que entra sai na frequência de 100 Hz, e a partir de uma determinada frequência ele começa a atenuar, tá? Esse ganho ele vai tender a zero, tá? Tender a zero conforme as frequências aumentam, ok? E esse filtro, pessoal, o que é um filtro ideal, tá? Filtro ideal é quando ele tem uma banda passagem bem definida, tá? E a partir da frequência de corte, ele corta abruptamente, tá? Corta abruptamente e depois o ganho é zero, tá? Isso a gente chama de um filtro ideal, tá? Um filtro ideal.
Filtros ideais, pessoal, não existem, tá? Não tem como eu fabricar um filtro ideal na prática, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que implementar ele com uma estratégia que nós vamos ver na sequência, e quanto maior a ordem do filtro, tá, mais próximo do ideal ele vai ser, tá? Quanto maior a ordem, pessoal, maior o meu circuito, tá? Mais componentes eu vou ter, mais caro ele fica, tá? Então, aqui nós vamos ver algumas estratégias que até uma ordem 2, mais ou menos, precisa mais ou menos, né, no melhor dos casos, precisa de 1 amp-op para cada 2 ordens. Então, por exemplo, eu vou fazer um filtro de segunda ordem, eu vou precisar de 1 amp-op. Quarta ordem, 2 amp-ops, e assim por diante. Então, se eu precisar, para mim conseguir uma ordem com que ele fique mais assim, abrupto possível aqui, ó, talvez eu precise de uma ordem 10, 20, 30, tá? Então vai depender da aplicação. Então, mas por que eu iria querer um filtro mais próximo do ideal? Tá? A gente pode precisar de um filtro mais próximo do ideal quando a frequência do sinal e a frequência do ruído estão muito próximas. Então, por exemplo, se o meu sinal aqui fosse em 1K, tá? E o meu ruído estivesse em 5K, 5 kHz aqui, kHz, o que vai acontecer? Essas frequências estão muito próximas, então o meu ganho tem que pegar e cair mais abruptamente. Então existe um cálculo, tá? Que nós vamos ver depois, que vai ter um software que faz isso para nós, tá? Online, inclusive, que ele vai calcular a ordem do filtro, tá? Ele vai calcular a ordem do filtro, que isso aí é muito importante, tá? Para aplicações mais simples, que nem a gente vai ver agora, a gente pode simplesmente pegar e fazer um filtro de primeira ou segunda ordem, tá? Ok? Então, quanto maior a ordem, mais abrupta é a queda do ganho aqui, ó. Ele passa da faixa de passagem para a faixa de rejeição mais rapidamente, que a gente pode ver aqui, ó. Em vermelho, esse filtro aqui já está caindo o ganho mais rápido do que esse em azul aqui, tá? Então aqui eu não especifiquei qual ordem é esse filtro, mas aqui poderia ser esse aqui, por exemplo, um de primeira ordem e o vermelho um de segunda ordem, tá? Ok? Então, essa é a diferença. Quanto maior a ordem, mais abruptamente o ganho vai cair. Beleza? Então, esse aqui, pessoal, é o filtro passa-baixas. Então, nas baixas frequências, ele vai deixar passar tudo, nas altas, ele vai rejeitar essa frequência, ele vai atenuar essa frequência. Tá? Um outro filtro, pessoal, é o filtro passa-altas, tá? FPA ou High Pass Filter, tá? Lá do inglês. Então, ele é o análogo do filtro passa-baixas, tá? Só que invertido. Então, até da frequência zero aqui, nível CC, ele não vai deixar passar nada, né? Ele vai estar com atenuação total, não vai passar nada. E daí, conforme a frequência vai aumentando, ele vai deixando passar mais, atenuando cada vez menos. Então, ele vai ter um ganho máximo, tá? E um ganho mínimo que vai ser zero, tá? Então, esse é o filtro passa altas, tá? E os outros dois, temos aqui o filtro rejeita faixas, tá? Ou também lá do inglês é Stop Band Filter, né? Então, em vez de faixas aqui, o pessoal usa também banda, né? Pode ser chamado de banda. Então, é um rejeita banda, tá? Então, é uma banda de frequências. Então, vou ter uma frequência de corte low aqui e uma frequência de corte high. Uma frequência de corte baixo e uma alta, tá? Então, o que vai acontecer? Para nível CC aqui, ele vai deixar passar tudo. E daí, numa faixa de frequências, ele vai atenuar, tá? O ganho desse filtro aqui na frequência na faixa de atenuação, de rejeição, ele nunca vai ser zero, né? Porque como ele tem que subir o ganho novamente depois, acaba que eu não consigo zerar totalmente esse ganho aqui, tá? Então vai ter um ganho mínimo ali, ok? E depois eu tenho o filtro passa-faixas, tá? E o filtro passa-faixas, FPF, ou Band Pass Filter, que é um filtro que vai deixar passar, então, apenas uma faixa de frequências específicas, tá? Vamos colocar exemplos aqui, ó. Por exemplo, esse filtro passa-faixas aqui, eu posso, o rejeita faixas, por exemplo, eu posso ter um sinal de áudio, tá? E eu tenho um ruído específico em alguma frequência, tá? Então eu poderia pegar um filtro rejeita faixas para lá e tentar eliminar só aquele ruído, tá? Eliminar só aquele ruído. Onde é que a gente viu isso aqui? Não sei se vocês lembram
não me lembro qual Copa do Mundo que foi na África, foi 2014? Alguém lembra que ano foi? Acho que foi essa aí, 2014. Vocês lembram que foi naquele ano que o pessoal teve a brilhante ideia de inventar aquela tal da vuvuzela? Lembram? Sim. Que tinha aquele ruído absurdo, tá? Que ficava sempre numa frequência específica, tá? Tinha, eu lembro que as televisões, os programas de TV lá, eles, foi até comentado que eles tentavam eliminar um tanto desse ruído utilizando um filtro um rejeita-faixas. Então, aqui na frequência da vuvuzela, eles iam lá e atenuavam tentar atenuar aquele ruído, tá? É uma possibilidade. O problema é que a faixa de áudio da voz também tem uma parte do espectro da voz humana que cai dentro dessa frequência aqui da vuvuzela. Então, isso acaba que distorce um pouco a voz, tá? Porque a voz humana ela é composta por várias frequências, é uma faixa de frequências. Tá? Então, se tu ir lá e cortar uma faixa pequena, vai conseguir entender, né? Só que vai acabar aqui, vai distorcer um pouco a voz, talvez. Ok? E esse filtro passa-faixas aqui, pessoal, o ouvido humano, tá? Porque a gente pensa assim que está fazendo um diagrama essa função de transferência aqui, pessoal, ela representa uma caixa que tem uma entrada e uma saída, tá? Só que essa função de transferência a gente pode fazer de várias coisas. Uma delas, inclusive, esse sistema aqui poderia ser o ouvido humano. Tá? Como é que será que é o diagrama de Bode do ouvido? Tá? O que seria o diagrama de Bode? Qual que é a relação entre a quantidade de som que a gente de fato escuta e a quantidade de som que chega no ouvido? Tá? Isso o pessoal tenta levantar essa curva com aqueles testes que o pessoal coloca numa gabina fechada lá, com fone de ouvido, né? E eles colocam determinada frequência para a pessoa ouvir e ela dá tipo ela diz a intensidade que ela acha que ela está ouvindo, tá? Então, com isso, dá para fazer um gráfico, né? Onde você vai colocando aqui ó, diferentes pontos e tu ter uma noção de qual frequência que a pessoa escuta, qual frequência que ela não escuta. Tá? Então, por exemplo, eu tinha um colega no ensino médio que ele trabalhava numa serraria, tá? Uma serraria de madeira. E daí o que acontecia? Ele ficava sempre exposto àquele ruído da serra passando na madeira, tá? E ele faz um barulho bem agudo, tá? Faz um barulhinho bem agudo. E daí o que aconteceu? Ele ficou anos exposto àquele ruído e ele ficou surdo naquela frequência. Então, 15 kHz, 12 kHz, ele fez o teste, eu não me lembro qual frequência que é. Mas, tipo, 15 kHz ele é surdo naquela frequência, não escuta nada. Então, como é que seria o diagrama de Bode do ouvido dele? Tipo, baixas frequências, nenhum ser humano escuta, né? Então, 20 Hz aqui, ó, o ganho é zero para baixo, né? E acima de 20K, todo mundo é surdo, né? Também. Ser humano, pelo menos, né? Cachorro consegue escutar frequências maiores. Então, lá para baixas frequências, ele provavelmente escuta com o ganho máximo, tá? Daí chega lá na frequência que ele não escuta, tem um buraco aqui, tá? Então, esse ganho aqui representa que naquela frequência o ganho no ouvido dele é zero. Tipo, tá chegando o som naquela frequência. Só que o ouvido bota um ganho zero ali e daí não passa nada para frente. Tá? O aparelho é projetado mais ou menos assim, né? O aparelho tem que pegar e botar o ganho inverso, né? Ele tem que ter um ganho que faz com que um ganho assim, né? Ele vai tentar amplificar naquela frequência para tentar deixar todo mundo escutar na mesma na mesma frequência. Claro que é difícil tu programar, né, para alguma frequência. Geralmente o aparelho de ouvido vai dar um ganho em todas as frequências, né? Mas poderia ter um ganho inverso aqui naquela frequência que tu não ouve bem, né? Então, vocês têm que pensar diagrama de Bode, pessoal, não é só para filtro função de transferência, né? Ele pode ser para coisas vivas, para qualquer coisa, né? Poderia ser do olho humano. Será que o olho humano enxerga todas as frequências iguais? Será que não tem uma frequência que ele enxerga menos e daí tu enxerga com uma intensidade menor? Né? Então teria a função de transferência do olho humano, do ouvido, então e assim por diante. Tá? Beleza? Então esse aqui é a cara de cada um dos filtros. Tá?
Esses ganhos aqui, pessoal, eles estão, o ganho é o ganho direto. Então, eu teria que pegar, por exemplo, o sinal e já multiplicar diretamente por esse ganho, tá? O que é mais usado não é o ganho assim, como eu já falei para vocês, né? O mais comum é utilizar o diagrama de Bode, tá? A única diferença é que ele aplica 20 log do módulo, tá? Daí, qual que é a diferença? Que os ganhos, pessoal, que antes lá voltando aqui, ó, o ganho, ele troca de concavidade, ó, aqui a concavidade está para baixo e aqui está a concavidade virada para cima do ganho, né? Aqui, ó, opa, aqui a concavidade fica só virada para baixo, tá? Então, ele só a concavidade para baixo e daí as curvas dos ganhos viram retas, tá? Viram retas. E daí, esse eixo aqui, ó, ele nunca toca o zero, tá? Essa curva aqui, ó, aqui nunca, esse ponto aqui não existe, né? Porque 20 log, né? Aqui não é frequência, eu esqueci, coloquei errado aqui. Aqui é log df, né? E também log df. Depois eu ajeito na versão final do PDF, tá? Então, nesse eixo tem o log df. Logaritmo de zero não existe. Então, esse eixo nunca toca o zero, tá? Então, essa curva aqui nunca toca o zero. Eu sempre vou colocando, tipo, 0,1, 0,01, 0,001 e assim por diante. Então, nunca toca o zero, tá? Então, o que vai acontecer? O ganho máximo aqui do filtro... essa figura ficou errada, tá invertido também. É assim, né? Certo? Que ontem era tarde da noite quando eu terminei isso aqui, tá? Então, aqui, ó, nas baixas frequências, ele vai deixar passar. Vamos falar do passar alto aqui, né? Então, nas altas frequências, ele vai deixar passar. E nas baixas frequências, essa curva aqui, ó, ela desce como uma reta, tá? E daí, o filtro de maior ordem, que é esse cara aqui, ó, tipo, ele sobe mais rapidamente, ou cai mais rapidamente, tá? Enquanto que o filtro de baixa ordem, ele desce mais devagar, tá? E daí, como eu já tinha falado lá quando a gente viu o diagrama de Bode do derivador e do integrador, essa inclinação aqui que diz a ordem da função de transferência, tá? Cada vez que, como aqui está log da frequência, cada vez que pega a frequência e multiplica por 10, a gente chama de década, né? Uma década. Se a cada década a magnitude do ganho aqui cai 20 decibéis, tá? A gente diz que esse é um filtro de primeira ordem. Se ele cair 40 decibéis, ele é um filtro de segunda ordem, tá? Então, ele tem essa parte aqui onde o ganho é flat, né? É zero, a variação é zero. E depois que passa por essa faixa de transição aqui, nesse ponto aqui a inclinação é constante, tá? Então, nesse aqui seria tipo menos 40 dB por década. E aqui seria menos 20 dB por década, tá? Ok? Então, menos 20 dB por década seria de primeira ordem e aqui seria de segunda ordem, tá? Nós vamos ver depois na sequência. Então, esse gráfico aqui, pessoal, ele vai até menos infinito, né? Porque o ganho ele fica tão próximo de zero, né? Então, fica um ganho de 0,001, né? Que nem voltando no gráfico de antes, ó. Nessa parte aqui, ó, o ganho está muito pequeno, está muito próximo de zero. Então, log de um número próximo de zero vai dar menos infinito. Então, esse ganho aqui, ó, ele vai para menos infinito, tá? É uma outra maneira de representar o gráfico, né? É o mesmo gráfico do anterior, só que agora ele não está agora ele está em decibéis, né? Então, acaba que os gráficos antes iam para zero, aqui eles vão para menos infinito, tá? É a única diferença. E as curvas viram retas, tá? Por isso que o pessoal gosta de utilizar ganho em decibéis, tá? Então, por exemplo, no rejeita faixas aqui, pessoal, aqui nós tínhamos um ganho que ia ter um valor mínimo, tá? Menor que 1, provavelmente. Aqui, o que vai acontecer é que esse ganho aqui, ó, ele vai pegar e um ganho menor que 1 vai dar um número negativo. Então, esse número aqui, ele vai pegar e vai passar para baixo de zero, tá? Ok? Então, essa é a diferença dos filtros, tá? Das funções de transferência dos filtros. Daí, cada uma dessas funções de transferência tem uma equação, uma função de transferência, que vai ser um polinômio, né, em S, em Laplace, tá? Que nós vamos ver na sequência, tá? Beleza? Dá para entender mais ou menos, então, o que é... Isso você tem que saber, só a cara do filtro, tá? Se eu pedir para vocês, como é que é um filtro passa-baixas, né, um esquemático?
O filtro tem que fazer isso aqui. Como é que é um filtro passa-altas? O passa-altas tem que fazer isso aqui, tem que ser assim. Como é que é um passa-faixas? O passa-faixas tem que fazer isso aqui, tá? Ou deixar a coisa mais reto aqui, tá? Isso é só a cara do filtro. Isso aí tem que ter uma noção que é o principal, tá? Pode ser que daqui a 5, 10 anos vocês não lembram como é que é a função de transferência, como é que eu construo um filtro passa-baixas. Isso aí pode ser que vocês não lembram tanto detalhe, né, como é que eu ligo o Ampiop, tá? Vocês já vão ter visto. Aí vocês vão ter que pegar um livro e dar uma estudadinha ali, em meia hora vocês já sabem novamente. Vai, reativar aquela memória que estava antiga lá, se vocês estudarem o suficiente agora, tá? E daí, mas o que tem que ficar na cabeça, que é o que, isso tem que lembrar, tipo matemática básica, né? Isso aí a gente não precisa pensar, né? A gente aprendeu bem lá no ensino fundamental, ensino médio, e isso a gente sabe, a gente sempre usa, né? Então acaba que grava mais fácil. E isso aqui é uma das coisas que eu queria que ficasse na cabeça de vocês aí, tá? É que eu tenho que saber como é que é a cara de um filtro, tá? Como é que é a cara de um filtro passa baixo, passa alto? Então, só o desenho esquemático, só isso aqui, ó. Isso aqui tem que ficar gravado aí, tá? Beleza? Esse é o básico aí que tem que saber. Beleza. Tranquilo? Então tá, revisãozinha antes da gente começar, só para lembrar, né, que nós vamos fazer os dois filtros passa alta e passa baixa utilizando essa estratégia aqui, ó, tá? Que é com duas impedâncias genéricas. E nem a gente viu lá no derivador e no diferenciador, tá? Então a análise é a mesma, né? Vocês vão chegar lá numa função de transferência que ela é menos o G2 dividido pelo o Z2 dividido pelo Z1, tá? Isso aqui é tranquilo, né? Isso aqui a gente faz iguala as duas correntes aqui, não entra corrente aqui, curto-circuito virtual, e nós chegamos na relação de tensão de saída dividido pela tensão de entrada, tá? Que é a função de transferência, tá? Função de transferência genérica, pessoal, a gente sempre chama de G, tá? GDS. Lá nos livros de controle, de análise de sistemas, eles também usam bastante G. Então aqui eu também vou usar G como sendo GDS uma função de transferência genérica, tá? O G, pessoal, na verdade vem de gain, né, que é ganho. Então é o ganho dessa estrutura aqui, só que é um ganho que varia na frequência, tá? Então, beleza, vamos lá para o nosso primeiro filtro, que é o filtro passa-baixas, plural, porque são várias frequências, de primeira ordem, tá? Vamos lá. Esse aqui, pessoal, já vou dizer que é o filtro passa-baixas de primeira ordem, tá? Vocês já viram esse filtro aqui, tá? Vocês já viram esse filtro. E esse filtro, pessoal, na verdade, ele é um integrador, tá? Com aquele resistor lá que limitava o ganho nas baixas frequências, tá? Então, vocês já viram, até vou passar um pouquinho mais rápido aqui, tá? Por quê? Porque o que é o diagrama de Bode de um integrador? O diagrama de Bode integrador, o ganho dele faz isso aqui, ó, tá? Nas baixas frequências, ele integra e tem ganho infinito. E nas altas frequências, o ganho é zero, tá? Ele tende a menos infinito em dB, tá? Só que a gente viu que aqui ele tinha um ganho muito alto, então a gente colocou um resistor aqui, lembram? Tá? O integrador, ele é o equivalente a uma caixa d'água, né? Lembra? Eu tinha comentado para vocês, quando eu vou colocando água aqui dentro da caixa, o nível vai subindo. Então, se eu colocar um fluxo constante, essa caixa d'água sobe em linha reta, vai subindo, vai integrando e vai enchendo a caixa d'água, vai subindo. Só que daí, então, quando eu estou colocando frequência zero, né, que seria um nível constante de água, né, frequência zero, essa caixa, ela explode, né, ela vai enchendo até derramar. Então, é como se tivesse um ganho infinito, tá? Um ganho infinito nas baixas frequências. Então, o que a gente fez? Nas baixas frequências, a gente colocou um furo na caixa d'água, que é esse resistor aqui, tá? O que é um R2? É um furo na caixa d'água. Então, chega um ponto que a caixa d'água sobe tanto que a pressão da água no fundo da caixa aumenta tanto que aumenta o fluxo de água, tá? E daí a quantidade que entra na caixa d'água e que sai se igualam e o nível para de subir, tá? Essa era a ideia. Então, aqui no diagrama de Bode é o equivalente a gente limitar o ganho, tá? Então, o ganho vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ter uma limitação nas baixas frequências. E o que é esse ganho, diagrama de Bode desse cara aqui, ó? É um filtro passa-baixas, né? Então, na verdade, vocês já viram o filtro passa-baixas, tá?
e ele é uma função de transferência que tem um ganho limitado nas baixas frequências e ganho que vai para menos infinito dB, né? Ou o ganho vai para zero nas altas frequências. Tá? Então, vocês já viram. Tá? Então, agora a gente só vai ver com uma abordagem um pouquinho diferente. Tá? Mas os slides iniciais aqui são os mesmos, tá, pessoal? São os mesmos, não mudei quase nada. Tá? Então, como é que a gente faz a análise? Mesma coisa que a gente fazia lá, curto-circuito virtual, tá? Vamos usar, igualar as duas correntes, corrente nesse resistor 1 e no RC aqui, tá? Aqui nós vamos ter uma impedância Z1 e aqui nós vamos ter uma impedância Z2, tá? Que aqui é R2, aqui, tá? E daí, vamos igualar as duas correntes, é a diferença de tensão sobre a impedância, né? A diferença dessa tensão dividido pela impedância, diferença dessa tensão sobre a impedância, tá? E daí, isola o VO, tá? Aqui, e passa o V1 depois dividindo, que na verdade é o nosso ganho, tá? Então, substituindo o Z2 e o Z1, organizando essa função de transferência aqui, né? Nós teremos essa função aqui, né? Que é a nossa função de transferência desse circuito aqui, tá? Então, só passei o V1 dividindo, e isso aqui para nós é o nosso GDS, tá? Então, tudo isso aqui, pessoal, vira um bloquinho, tá? Um bloquinho, aqui é GDS, e aqui eu estou entrando com o V1, e aqui eu estou entrando com o VO, está saindo o VO, tá? Isso aí é o nosso filtro. Entra um sinal, sai outro sinal filtrado, tá? Quem é que está filtrando? É o amp-op aqui e o capacitor e os resistores, tá? Como é que eu represento esse circuito? Através de uma função de transferência, tá? Que é a relação matemática, que é, na verdade, o ganho, né? O ganho dele. Então, essa aqui é a nossa função de transferência, em S, tá? Em S. Daí, a gente vai trabalhar em regime permanente senoidal, porque nós queremos filtrar sinais em regime permanente, tá? Então, o que a gente faz? A gente troca o S por J ômega, tá? Então, vai ficar uma função de transferência em J ômega, tá? E daí, para a gente pegar e fazer o diagrama de Bode, a gente precisa calcular a magnitude e a fase, tá? Então, se vocês não tinham captado totalmente a ideia do diagrama de Bode, agora tem que captar, tá? Tem que saber fazer o diagrama de Bode agora, tá? Então, o diagrama de Bode é bem tranquilo. São duas partes, magnitude e fase, tá? Então, pega a função de transferência, troca o S por J ômega, tá? E calcula a magnitude, tá? Em dB, decibéis. Então, aqui vai ficar 20 log D do módulo, tá? Como é que calcula o módulo? Aplica módulo nessa função de transferência aqui, tá? Lembrando que o módulo da divisão é a mesma coisa que eu fazer a divisão dos módulos, tá? Eu posso separar em partes, tá? O que eu não posso separar é dentro de uma soma, né? O módulo da soma não é a soma dos módulos, tá? Mas a da divisão e multiplicação é, tá? Então, apliquei módulo aqui, nessa parte aqui, como é que vai ficar? Em cima tem um número negativo, apliquei em módulo, ficou positivo, tá? E embaixo eu tenho um número complexo aqui, né? Então eu tenho que pegar a magnitude disso aqui, tá? Então isso aqui é Pitágoras, na verdade, né? Porque isso aqui é um triângulo, onde a parte real é 1, e aqui é ômega RC, tá? R2 aqui. Aqui é R2, tá? Beleza? Então ficou assim, ok? Então a nossa função de transferência ficou desse formato aqui, tá? Então tem 20 log disso aqui. Log de uma divisão vira uma subtração, tá? E daí aqui eu separo em duas partes, né? Para uma frequência muito menor do que R2C, tá? Então tem que olhar o numerador e o denominador, se eu tenho um ômega ali. Eu tenho que separar por partes, tá? Então no caso onde o ômega é muito menor do que o termo que está multiplicando ele, essa multiplicação vai dar um número menor do que 1, tá? Que elevado ao quadrado vai dar menor ainda, somado com 1 vai dar aproximadamente 1, tá? Então vai ficar um termo assim, ok? E daí fica, para ômega baixo, né, para baixas frequências, ele fica 20 log de R2 sobre R1, tá? E esse aqui é o ganho máximo, né, do nosso filtro passa baixas, tá? É o ganho máximo, tá? Para ômega grande, tá? A gente vai substituir aqui e esse termo aqui, ó, ele vai ficar muito maior do que 1, né? Então a gente pode eliminar esse 1 daqui. Vai ficar um termo assim. Daí aqui corta esse 2 com esse cara aqui. E corta esse R2 com esse R2 de cima, vai ficar 20 log de
ômega R1C, tá? Ok, e daí aqui também dá para aplicar o log, né? Vai ficar 20 log de ômega menos 20 log de R1C, tá? Pela divisão. Então vai ficar 20 log de 1 menos 20 log da parte de baixo. Log de 1 é 0, tá? E da parte de baixo tem um sinal menos na frente, como é um produto, vira menos a soma daí. Tá? Isso aqui, pessoal, é uma reta em escala logarítmica, né? Na escala log-log, se eu estou plotando em função do log, então ele vai virar uma reta, tá? Ok? Então, e depois a fase também é a mesma coisa. Lembrando que a fase, ela é o quê? Ela é o arco tangente, né? Tangente na menos 1 de... não é tangente na menos 1, é a inversa da tangente, da parte imaginária dividido pela parte real, né? Então, como eu tenho uma divisão, vai ser o ângulo do numerador menos o do denominador, tá? Então, do numerador, nós temos um ângulo que é do número negativo, que é 180, tá? E aqui nós temos um número imaginário, né? Então, vai ser arco tangente da parte imaginária dividido pela parte real, tá? Aqui também a gente separa em duas partes, né? Pega o ômega muito menor do que o RC, isso aqui vai dar um número bem pequeno. O arco tangente de 0 é 0. Vai dar uma fase de 180 graus, tá? E para uma frequência alta, tá, muito maior do que 1, eu vou colocar o ômega grande aqui, esse número vai dar um número muito grande, arco tangente de um número muito grande vai dar 90 graus, tá? Porque tangente de 90 é infinito, né? Então vai dar 90 graus, então a minha fase vai dar 90, ok? Beleza? Tranquilo? Até nós já tínhamos visto isso aqui. Não sei se vocês chegaram a estudar quando foi visto, mas não sei como é que foi. Tranquilo, né? Tranquilo também. A gente viu quando a gente estudou o amplificador, né? Isso. Vocês chegaram a ver diagrama de Bode lá nas disciplinas de tais temas ou de controle? Ainda não, ó. Tá, Eu vi na graduação, tive uma disciplina de controle. Uma coisa eu vi. Show. Mais para voltado para digitais, mas mais ou menos a mesma coisa. Eu vi em Matemática é 2, né? Conrado Viona? Circuitos 2 no final lá. Vocês viram também. Tá, beleza. Bom. Beleza. Então, depois de obter aquelas equações, né, das duas faixas, né, para ômega menor do que R2C e para ômega maior que R2C, então a gente faz o gráfico, tá? Então, para ômega pequeno, menor que 1 sobre R2C, que é esse ponto aqui, ó, tá? A magnitude é o ganho máximo, aqui, que é 20 log de R2 sobre R1, tá? E a fase é 180 graus, tá? Para ômega grande, então, ele vai virar uma reta com inclinação negativa. Então, tem 20 log de ômega, tá? E daqui que vem a inclinação do gráfico, né? Esse 20, pessoal, significa que a cada vez que eu dobrar a frequência, que eu multiplicar por 10 a frequência, vai cair 20 dB, tá? Por isso que é 20 dB por década a inclinação, tá? Desse gráfico, tá? Porque se eu colocar aqui, ó, nesse cara, digamos que aqui seja 10, então vai dar menos 20 log de 10. Log de 10 é 1. Então, nesse ponto aqui vai ser menos 20 dB, tá? Se eu colocar aqui, ó, uma inclinação, isso é inclinação, né? Mais alguma coisa aqui que vem desse termo aqui que eu não sei quanto que é, tá? Menos, né? E se a gente colocar aqui 100, por exemplo, tá? Log de 100 vai dar 2. Então, 2 vezes menos 20, tá? Então, ele vai ter caído aquele número lá, menos 40 aqui. Tá? Então, caiu, ó, variou 10 vezes a frequência e caiu 20 dB. Saiu de menos 20 para menos 40. Tá? Aqui tem um offset, né? Tem mais alguma coisa aqui, né? Por isso que eles estão, pode ser para cima ou para baixo, não sei onde é que é. Tá? Então, variou, a cada vez que variar 10 vezes a frequência, o ganho caiu 20 dB. Tá? Isso aí tem que estar bem em mente. Cada ordem do filtro cai 20 dB. Tá? O filtro de segunda ordem, pessoal, aqui vai aparecer um 40. Tá? Filtro de terceira ordem, aqui vai aparecer um 60 dB. Tá? E assim por diante. Beleza? Isso aí tem que ficar bem claro para vocês. Tá? Cada ordem aumenta 20 dB o decaimento do ganho aqui.
Ou a subida do ganho se for um passa alta, né, também. Beleza? Beleza. Isso aí tem que ficar bem claro, tá? Então, aqui tem alguns pontos do gráfico que eu quero calcular também para vocês, tá? Nós temos aqui essa frequência ômega zero, que é a frequência de cruzamento por 0 dB, tá? Frequência de cruzamento por 0 dB, como é que eu calculo ela? Como essa curva aqui, pessoal, essa equação aqui é uma reta, tá? É uma reta decrescente, em algum momento ela vai tocar o 0 dB, tá? Então eu tenho que pegar essa curva aqui e igualar a 0 dB, tá? Lembrando que eu posso pegar essa mesma curva, pessoal, lá quando ela não está em dB, e igualar a 1. Né? Lembrando que 0 dB corresponde a ganho unitário. Tá? Então, se essa curva aqui não tivesse em dB, ela seria assim, né? Ela sairia daqui, ó, e faria isso aqui, ó. Correto? Onde é que é o 0 dB? 0 dB é aqui, ó, quando eu tenho ganho 1. Tá? Ganho unitário corresponde a 0 dB. Tá? Então, 0 dB. O que é 0 dB? O dB, pessoal, ele tem a ver com... É um ganho incremental, né? Então, por exemplo, se eu tenho 0 dB, quer dizer que eu não estou adicionando ganho. Tá? É nenhum ganho. Então, ganho unitário é isso aí. Tudo que entra, sai. Está passando reto pelo filtro. Tá? Então, não estou adicionando ganho. Ou seja, 0 dB. Tá? Então, como essa curva é decrescente, uma hora ela vai tocar o zero. Tá? Então, eu igualo a zero e daí eu pego e isolo o valor do ômega zero aqui. Tá? Em ômega zero, ela vai ter que ser zero. Tá? Daí eu só isolo, faço um algebrismo aqui e elevo 10 dos dois lados e aparece o meu ômega zero. Tá? Essa mesma coisa pode ser feita igualando o ganho a 1 lá na função de transferência quando ela não está em dB. Tá? Aqui só tem que cuidar, pessoal, que só existirá frequência de cruzamento se o ganho for maior que zero. Tá? Se eu tiver, por exemplo, um diagrama de Bode que ele começa abaixo de zero, faz isso aqui, ó. Tá? Então ele não cruzou o zero. Tá? Então não existirá frequência de cruzamento. Tá? Frequência de cruzamento só existe se ele cruzar o 0 dB. Tá? Ah, mas qual frequência que eu especifico no filtro quando ele não cruza o zero? Nós já vamos ver, tá? Na sequência, daqui a pouquinho. Tá? Outro ponto do gráfico que a gente tem que saber calcular também. Qual que é o ganho máximo do meu filtro? Tá? Que é esse GdB máximo aqui. Qual que é o ganho máximo? O ganho máximo do filtro passa baixas acontece nas baixas frequências. Correto? Se eu passa baixas, o ganho vai ser máximo nas baixas frequências. Ou seja, em 0 radianos por segundo. Tá? Que nesse gráfico ele nem existe, né? Porque esse gráfico ele tende a tocar no gráfico, mas ele nunca toca, né? Porque log de 0 radianos por segundo não existe, né? Mas ele, no limite, ele tocaria o eixo aqui, tá? Então, como é que eu faço? Eu só pegar a minha função de transferência e calcular o ganho máximo substituindo o meu ômega aqui, ó, a frequência onde eu sei que o ganho é máximo, que eu sei que no caso é 0 radianos por segundo. Então, substituindo o ômega igual a 0, eu vou achar o ganho máximo. Tá? Daí vou substituir 0 aqui embaixo, vai eliminar esse termo de baixo, vai ficar menos R2 sobre R1 sobre 1. Tá? Então, esse aqui é o ganho máximo da função de transferência. Tá? Então, se eu pensar no módulo do ganho, né, o módulo do ganho máximo é R2 sobre R1. Aqui não está em dB. O meu G máximo, tá, ele é R2 sobre R1. Tá? Em dB, eu vou pegar esse cara aqui e vou aplicar 20 log do ganho máximo. Tá? Então, o meu ganho máximo é 20 log de R2 sobre R1. Tá? Esse ganho e esse ganho, pessoal, eles são iguais, só que eles estão em escalas diferentes. Tá? Um é R2 sobre R1 e outro é 20 log de R2 sobre R1. Beleza? Então, esse é o ganho máximo. Como é que eu calculo o ganho máximo? Então, numa passa baixas, substituo frequência 0 e vejo qual que vai ser o ganho. Tá? Bem tranquilo. Depois, então, como eu já tinha comentado, pessoal, pode acontecer dessa frequência de cruzamento por 0 não existir. Tá? Por quê? Porque o meu gráfico fez isso aqui, ó, e daí começou a cair abaixo de... ele já começou abaixo de 0. Tá?
Então, o meu ganho, ele nunca vai cruzar o zero. Então, a pergunta é, como é que eu especifico um filtro onde o ganho já começa abaixo de 0 dB? Ou seja, na frequência de interesse, ele já está atenuando. Tá? Então, ao invés de ter ganho unitário, ele teria, digamos, um ganho 0,5, depois cai para baixo. Então, a frequência que a gente utiliza, pessoal, é a chamada frequência de corte. Tá? O que é a definição de frequência de corte? Tá? Então, a frequência de corte de um filtro, pessoal, corresponde à frequência, tá? Olha, é bem interessante essa definição aqui. A frequência de corte de um filtro corresponde à frequência onde a energia do sinal de saída do filtro caiu a metade em relação à entrada. Tá? Então, a energia do filtro caiu pela metade. Tá? O que significa isso, pessoal? A energia de um sinal, quando a gente está falando em energia de sinais, a energia ela é proporcional ao quadrado da amplitude. Tá? Professor, de onde é que tu tirou isso? Tá? Essa ideia, pessoal, da energia estar associada ao quadrado, ela vem lá de circuito Zoom. Tá? Por exemplo, como é que a gente calcula a potência ou energia num resistor? Potência num resistor, ela pode ser assim, ó, V ao quadrado sobre R, ela pode ser R vezes I ao quadrado, tá? E o que é energia? Energia é a integral desse número aqui, né? Que geralmente vai aparecer um ΔT aqui, tá? Então, vocês veem que nos dois casos aqui, eu elevei ao quadrado, tá? Só que nisso tem uma resistência, né? Só que quando eu estou falando só de sinal, tá? É uma convenção que a gente utiliza como se fosse uma resistência igual a 1. Tá? Então, tiraria essa resistência daqui, ó. Vocês estão vendo que, ó, a potência ou a energia, ela é proporcional ao quadrado da tensão ou ao quadrado da corrente. Tá? Então, quando eu estou falando só de sinais, é a mesma coisa. Tá? Então, o sinal que está entrando num filtro, a energia que tem nesse sinal é proporcional ao quadrado da amplitude. Tá? Então, se eu tenho uma quantidade de energia e em uma determinada frequência a energia caiu pela metade, essa frequência é a frequência de corte. Tá? Então, passou metade da energia. Ok? Então, como é que eu faço para calcular isso, pessoal? Então, a amplitude, a energia caiu pela metade. Energia está associada à amplitude. E o ganho, o módulo do ganho no filtro, ele age diretamente na amplitude. Tá? Então, a frequência de corte ela pode ser encontrada resolvendo essa relação aqui. Tá? Ela vale para todos os filtros. Tá? Isso aqui é universal, tá, pessoal? Então olha aqui, ó, temos energia do sinal é proporcional ao quadrado da amplitude. Então, vai ter que ser o quadrado do ganho também. Né? O ganho vai ser multiplicado pelo quadrado. Tá? Então, ó, módulo do ganho na frequência de corte ao quadrado. Tá? Tem que ser igual ao ganho máximo ao quadrado dividido por 2, onde ele caiu pela metade. Tá? É daqui que sai essa relação. Ok? Então, olha isso aqui. Como é que eu faço para resolver? Quanto que é o ganho máximo desse filtro aqui do passa-baixas? Ele é R2 sobre R1, né, que nós tínhamos acabado de calcular. É o ganho máximo. Tá? Então, o ganho máximo é esse número elevado ao quadrado. Tá? E o que é o módulo da função de transferência do ganho? Quando não está em dB ainda. É assim, né? Tá? Então, eu só tenho que igualar essa função de transferência ao ganho máximo ao quadrado. Tá? Dividido por 2. Tá? Então, o módulo, o quadrado do módulo do ganho, é só pegar isso aqui e elevar ao quadrado. Tá? Então, vai ficar o número decimo ao quadrado, e essa raiz daqui vai ser cortada. Tá? Nós vamos cortar esse quadrado ali. Tá? E vamos pegar essa função de transferência e igualar ao g máximo ao quadrado. Tá? Bem tranquilo. Ok? Daí, substituindo esse número aqui, tá? Vou substituir aqui. Vai dar esse número ao quadrado, vai cortar esses dois caras aqui, ó, e vamos chegar nessa relação aqui. Então, é só igualar os dois denominadores, tá? Ou multiplicar cruzado, como vocês quiserem. Tá? Eu peguei isso aqui e igualei esse cara aqui. Tá? Então, aqui tem 2 e aqui tem 1 mais um número. Então, para que esse número, essa função de transferência aqui, ó, na frequência de corte seja igual a 2, então isso aqui tem que dar 1 também, né? E daí vai ficar 1 mais 1, dá 2. Então, para isso aqui dar 1, 1 elevado ao quadrado é o próprio número. Então, se dentro do parênteses der 1, tá tranquilo. Então, eu só peguei a parte de dentro aqui
igualei a 1. Tá? Porque daí vai ficar 1 ao quadrado, que vai dar 1 mais 1 vai dar 2. Tá? Isso aqui é só fazer, depois vocês fazem na mão ali, vocês vão ver que é assim. E daí eu isolo a frequência de corte. Tá? Então essa, pessoal, é a frequência de corte. É a frequência onde a energia do sinal caiu pela metade. Tá? Beleza? Já tinham visto assim, né, com essa abordagem aqui? Não. Tá? Então, isso aqui vai ser feito com todos os filtros. Tá? Tentar calcular qual que é a frequência que a energia do sinal cai pela metade. Tá? Então, pessoal, o que significa cair pela metade? Tá? Quer dizer que o ganho vai ter um determinado ganho que vai cair pela metade. Quanto que é esse ganho? Tá? Então, agora a gente vai pegar e vai ver qual que é o ganho na frequência de corte. Qual que é esse ganho aqui, ó? Tá? Não é GD máximo, porque esse gráfico aqui ó, é uma aproximação. Ele não é o diagrama de Bode exato. Tá? Então, aqui nós temos o módulo do ganho e aqui temos a frequência onde a energia cai pela metade. Então, nós vamos substituir esse número aqui dentro para ver quanto é que vai dar. Tá? Então, vamos substituir o ômega C aqui. Ó. Tá? Substituir ali. O que vai acontecer? Quando nós substituímos aqui dentro, isso aqui vai dar 1, né? Porque vai ficar 1 sobre R2C vezes R2C. Então, vai cancelar esse cara com esse cara aqui. Vai dar 1 ao quadrado mais 1 que vai dar 2. E tem uma raiz, então vai dar a raiz de 2. Tá? Então, o que acontece, pessoal? A energia é o quadrado do sinal. Tá? Só que é a amplitude. A amplitude é antes de elevar ao quadrado, né? Então, ele vai aparecer uma raiz de 2. Então, significa o quê? Que a energia cai pela metade quando a amplitude cai raiz de 2. Né? Porque depois eu vou elevar ao quadrado isso aqui. Ó, né? Então, vai dar esse número aqui é o ganho máximo. G máximo sobre 2. Tá? Então, a amplitude cai pela metade. Desculpa, a amplitude cai raiz de 2. E a energia cai pela metade. Tá? E em dB, eu vou ter que aplicar dB nesse gráfico, nessa equação aqui de cima. Tá? Então, é 20 log desse número aqui. Tá? Que é o ganho na frequência de corte. Tá? É o ganho em dB na frequência de corte. Tá? Então, é 20 log daquilo ali. Vou aplicar log nisso, vai dar 20 log disso ali. Como tem uma divisão, vai ficar menos, né? 20 log de raiz de 2. Tá? Esse número aqui, pessoal, é bem famoso quando a gente está trabalhando com filtros. Tá? O que é 20 log de raiz de 2? Tá? Se vocês fizerem na calculadora, isso aqui vai dar aproximadamente 3,01. Tá? Tem mais casa depois da vírgula. Tá? E o que é esse cara aqui? Ó? O que é esse cara aqui? Esse é o ganho máximo. Tá? O GdB máximo. Tá? Então, em outras palavras, significa o quê? O que é o ganho na frequência de corte? Tá? É o ganho onde o valor dele caiu 3 dB em relação ao máximo. Tá? Essa também é outra maneira da gente definir a frequência de corte. A gente pega a função de transferência, vê onde é que é o ganho máximo, o ponto onde ela caiu 3 dB, ali é a frequência de corte. Tá? Então, tem que lembrar, pessoal, que o gráfico, esse em preto, ele é uma aproximação do diagrama de Bode. Tá? O diagrama de Bode é esse em vermelho aqui. Então, bem aqui, ó, tá? Onde é que ele é igual à aproximação? Para frequências baixas e para frequências altas. Tá? Eles tendem a ficar iguais. Só na transição aqui, que acontece onde? Na frequência de corte. Na frequência de corte, ele está trocando numa reta horizontal para uma reta com menos 20 dB por década. Tá? Bem ali, pessoal, nesse ponto, o ganho caiu 3 dB. Tá? Então, a gente chama também isso aqui de ganho de menos 3 dB. Tá? Ou também pode ser chamado de frequência de menos 3 dB, como também é muito utilizado. Tá? Ok? E se vocês pegarem lá um livro de controle, tá? Que ele trabalha com função de transferências, ele vai também plotar a diferença desses dois gráficos. Tá? Se vocês colocarem num eixo aqui, ó, 20 log, e pegar a diferença da aproximação em relação ao real, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? E esse pico aqui é 3 dB. Tá? 3,01. Tá? Então, por quê? Porque a diferença é máxima nesse ponto. Tá? Então, ele faz um bico, tá? Um canto. Por isso que o outro nome também é frequência de canto. Tá? Ou também do inglês é corner. Tá?
corner frequency, tá? Ou frequência de 3 dB, ou frequência onde a energia cai pela metade. Então, tem vários nomes para essa frequência, tá? Essa é a frequência mais importante, tá? Por quê? Porque a frequência de cruzamento nem sempre vai ter, né? Porque o gráfico pode começar abaixo de 0 já, daí ele nunca cruza. Mas a frequência de corte todos os filtros têm, tá? Todos os filtros têm. Ok? Com mais ou menos entendido, isso aqui também é bem importante saber essa teoria, tá? A frequência de corte é a frequência onde o ganho caiu 3 dB em relação ao máximo, tá? Beleza? Mais ou menos entendido? O que é a ideia aí? Uhum. Beleza. Então, tá. Vocês vão ver, isso aqui, pessoal, acho que vocês vão ver de novo lá em sinais, sistemas ou controle, provavelmente. Com certeza. Beleza? Então, esse é o ganho máximo, tá? Como é que eu escolho a frequência de corte quando eu estou fazendo um projeto? Tá? Frequência de corte, pessoal, a gente escolhe geralmente assim. Tem a faixa de passagem, que é onde o ganho é o máximo, tá? E a faixa de rejeição, onde a frequência, o ganho vai ser menor, tá? Bem menor do que o máximo, tá? Geralmente a frequência do sinal de interesse é onde a gente quer passar pelo filtro, tá? Sem atenuação. Tá? Porque eu tenho uma entrada e saída, eu estou passando pelo filtro para tirar o que eu não quero. O que eu quero tem que passar reto, né? Então, o sinal de interesse tem que ficar dentro da faixa de passagem, tá? Então, a frequência do sinal está dentro da faixa de passagem. Tá? Uma boa frequência para a gente pegar e escolher a frequência do sinal é que ela tem que ficar pelo menos umas 10 vezes abaixo da frequência de corte do filtro, tá? Por quê? Porque 10 vezes abaixo da frequência de corte, que é essa frequência aqui, ó, o ganho já está mais plano, tá? E o sinal aqui, a fase, ele não está defasando tanto o sinal, tá? A defasagem é plana, tá? Vai ser sempre a mesma fase, tá? E a frequência do ruído, pessoal, ela tem que ficar acima, tá? Bem acima da frequência de corte, tá? Então aqui está errado, que é mais... A frequência do ruído tem que ficar maior que 10 vezes a frequência de corte, tá? Então, é interessante que a frequência fique bem para cá, de preferência acima da frequência de cruzamento, porque daí o ganho em dB vai ficar negativo, ele vai estar atenuando, tá, o filtro, tá, o sinal, tá? Só que pode ser que não tenha frequência de corte, então a gente fala 10 vezes acima da frequência de corte e já tá bem tranquilo, tá? Porque, por exemplo, esse ganho aqui, ele poderia ser um ganho, por exemplo, 100 aqui, tá? E daí aqui ele está com um ganho 10, tá? E já está 10 vezes acima da frequência de corte. Então o meu ruído, meu sinal, ele vai estar amplificando 100 vezes, mas o meu ruído também vai estar amplificando 100 vezes. Desculpa. De novo. O meu sinal vai estar amplificando 100 vezes. E o meu ruído vai estar amplificando 10 vezes. Então, também não é bom amplificar o ruído em 10 vezes. Então, seria interessante que ele tivesse aqui, onde o ganho fosse pelo menos, tipo, 0,1 aqui. Tá? Ou menos 10 dB. Tá? Então, seria interessante que ele estivesse atenuando. Tá? Então, isso aí tem que ser escolhido lá, dependendo da aplicação. Tá? Mas aí é lógico, né? O frequência de sinal tem que estar dentro da faixa de passagem e o ruído tem que estar fora da faixa de passagem. Tranquilo? Então, é bem parecido com o que a gente viu lá quando viu... Cortei vocês. Tranquilo aí? Tranquilo. Eu falo demais, né? Eu corto vocês. Tá. Então, essa é a ideia. É a frequência do sinal ficar dentro da faixa e a frequência de rejeição fora da faixa. Tá? Beleza. Aqui, pessoal, coloquei um exercício para vocês. Eu vou deixar para vocês fazer, porque senão não vai dar tempo de ver o outro filtro, tá? De 9,15. Mas a ideia aqui é o seguinte. Eu quero, por exemplo, projetar um filtro passa baixas de primeira ordem, tá? Para filtrar o sinal senoidal de 5 volts de amplitude, tá? E 100 Hz de frequência, contaminado com um ruído de 1 volt em 10 kHz, tá? Atenuar o mínimo possível o sinal de interesse. Tá?
Então, qual que é o nosso sinal de interesse? É esse sinal aqui, ó, 5 volts e 100 Hz. Qual que é o nosso ruído? O ruído é esse cara aqui, ó, tá? Esse cara aqui é o ruído. Ruído, tá? E esse aqui é o sinal, tá? Se a gente colocasse num diagrama de frequências, nós teremos aqui o nosso 100 Hz, tá? Esse sinal aqui, ele tem 5 volts de amplitude, tá? 5 volts. E o nosso ruído, ele tá lá em 10 kHz, tá? 10 kHz. Tá? E ele vai ter aqui uma amplitude de 1 volt, tá? Então, como é que vai ser a cara desse nosso filtro, tá? Eu quero atenuar o mínimo possível a frequência de interesse, tá? Então, a frequência de interesse é 5 volts. Então, eu quero que esse aqui seja o meu sinal de entrada e o meu sinal de saída, VO, eu quero que ele seja como? Ele tenha 5 volts de amplitude, nos 100 Hz aqui. Tá? Eu quero que ele mantenha o sinal com a mesma amplitude, ou atenuando o mínimo possível. Tá? E aqui no 10 kHz, eu quero que ele seja zero. Tá? Isso seria o ideal. Né? Ele passou toda a faixa e rejeitou toda essa faixa aqui. Então, o meu ganho, pessoal, ele tem que ter uma cara assim, ó. Tá? Então, esse aqui é o VI, esse aqui é o módulo do ganho. Ele tem que ser assim, ó, ganho unitário. Opa. Tem que ter ganho unitário. E daí, uma frequência 10 vezes acima, mais ou menos aqui em 1 kHz, talvez, tá? Ele já começa a cair, ele vai cair pela metade aqui, né? O ganho, a energia do sinal vai cair pela metade, lá em 1 kHz, né? Porque ali vai ser a nossa frequência de corte, tá? Então, ali vai ser a frequência de corte, então a amplitude vai cair 3 dB, tá? 3 dB é 1 sobre a raiz de 2. Então, o ganho aqui, pessoal, tá em 0,7. Tá? Tem um botãozinho na minha caneta que eu aperto e ele enlouquece aqui. Então aqui caiu para 0,7, que é 1 sobre a raiz de 2. Tá? E depois ele vai fazer isso aqui, ó, e vai atenuar o máximo que puder. Tá? Então, nesse ponto aqui, 10 vezes acima da frequência do sinal, ele vai pegar e vai cair pela metade do sinal. E daí, lá na frequência de 10K, ele já vai ter atenuado bastante. Tá? Já vai ter atenuado bastante. Tá? Então, essa minha função de transferência aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, tá? Vou encontrar a função de transferência. Tá? Essa função de transferência, ela tem uma cara assim, né? Ela é R2 sobre R1, né? S vezes, acho que é R2C mais 1, se não me engano. Tá? Então, vocês vão achar o ganho máximo desse cara aqui, tá? Quando que tem que ser o ganho máximo? O ganho máximo tem que ser 1. Tá? Então, o meu R2 sobre R1 aqui, que é o ganho máximo, vai ser igual a 1. Tá? E daí, depois sobra esses dois caras aqui, ó, que são a frequência de corte. Tá? Então, vocês vão achar que ômega C igual a 1 sobre R2C. Isso aqui tem que ser igual a 2π vezes 1 kHz. Tá? Que é essa frequência aqui. E daí vocês têm que chutar um R aqui, e daí calcular o outro resistor aqui. Tá? E daí o ganho máximo é R2 sobre R1. Isso aqui tem que ser igual a ganho 1. Esse é o G máximo, né? Tá? Então o ganho máximo é 1, então R2 sobre R1 tem que ser 1. E a frequência de corte tem que ser 2π vezes 1 kHz. Tá? Dali sai os outros dois componentes. Na verdade, são 3 componentes, tá? E são 2 restrições. Então, vai ter que chutar uma. Tá? Vai chutar uma. Beleza? Então, é mais ou menos assim que faz o projeto. Bem simples. Beleza. Tá? Como aqui, nesse caso específico, não está tão longe assim, né? Na verdade, eu coloquei exatamente, né? A frequência de corte vai ficar aqui e a frequência do ruído está 10 vezes acima, né? Então, elas têm... A frequência do ruído e do sinal, elas têm que estar bem longe uma da outra, tá? Para não atenuar muito, tá? Então, o que vai acontecer? Qual que vai ser o ganho aqui na frequência de 100 Hz? Vocês vão substituir aqui, ó, 100 Hz, tá? Vocês vão calcular o módulo, tá? Vocês vão ver que o módulo disso aqui, pessoal, vai dar tipo 0,99, tá? Ele não vai ser um ganho exatamente 1, tá? Porque em cima aqui vai dar 1.
Só que aqui embaixo, ó, vamos substituir 100 Hz, ele vai dar um númerozinho aqui, tá? Um númerozinho que vai ser um pouquinho maior do que 1. É 1,0 alguma coisa, por causa desse termo aqui. Então, no total, vai dar tipo 0,99, tá? E aqui, ó, o ganho nesse ponto aqui, então aqui, ó, não vai ser 1, né? 1 vai ser na frequência 0. Em 100 Hz ele vai estar tipo 0,99, tá? E na frequência de 10 kHz o ganho vai estar tipo 0,001 aqui, tá? Então ele está multiplicando aqui por 0,99, tá deixando passar, e aqui ele está multiplicando por 0,001. Então ele está atenuando bastante a frequência de 10 kHz, tá? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Vamos só fazer o filtro passa alta aqui, mais uns minutinhos, tá? Filtro passa altas, tá? Então o que é o filtro passa altas? Tá? Ele é um circuito, pessoal, muito parecido, tá? Com aquele circuito do derivador com limitação de ganho, tá? Se vocês voltarem lá, ih, ficou até o nome aqui porque eu copiei de lá. Esquece isso aqui. Isso aqui é o filtro. Isso era tarde da noite quando eu terminei isso aqui, pessoal. Ontem. Passa altas. Faz tá? parte. Era tarde já quando eu terminei isso aqui. Então, o passa altas, pessoal, ele é semelhante ao diferenciador com um ganho limitado, tá? Nas altas frequências, tá? Então, como é que a gente faz a análise? Tudo igual que nem lá no derivador, tá? Nós vamos colocar se não tivesse esse resistor R1, ele seria um derivador puro, tá? Só que o que acontece? Ele é um derivador, então o ganho sobe, lá nas altas frequências ele é limitado por esse resistor, tá? Então, coloca os componentes aqui, tá? Coloca as correntes, esse cara aqui é um curto-circuito virtual, encontra a impedância do Z1, essa impedância da entrada, e do Z2, tá? Iguala as duas correntes, igualando e isolando o nosso VO, tá? Daí substitua as impedâncias aqui, né? Vai dar uma funçãozinha de transferência assim, tá? Dando uma simplificada nela, multiplica por SC em cima e embaixo, tá? Vocês vão chegar nesta função de transferência aqui, passa o V1 dividindo, tá? Que daí sim, quando eu tenho VO dividido por V1, isso é a nossa função de transferência, tá? Então, essa função de transferência GDS, ela é nessa cara aí, tá? Substituindo S igual a J ômega, tá? Nós teremos essa função aqui em regime permanente senoidal. Então, a gente vai entrar com uma amplitude e uma frequência, ela vai cuspir na saída uma amplitude e uma frequência também, tá? Então, para fazer o diagrama de Bode, tudo igual. Eu vou passar até um pouquinho mais rápido aqui, porque vocês já viram isso aqui, tá? Então, magnitude, 20 log no módulo, tá? Módulo da função de transferência, tá? Aplica o módulo nesse cara aqui. Então, o módulo da parte de cima dividido pelo módulo do de baixo, né? Porque módulo da divisão é a mesma coisa que a divisão dos módulos, tá? Então, em cima eu tenho um número complexo puro, né? Quando eu aplico o módulo de um número complexo puro, eu só tiro o J, né? Porque um número complexo a gente sempre representa num triângulo, né? Que nem nessa parte de baixo, aqui, ó, ela é 1 e aqui é ômega R1C. O que é o módulo? O módulo é o comprimento desse vetor aqui, ó, tá? O que é o módulo? É a diagonal do triângulo de Pitágoras, tá? Só que esse triângulo de cima, ele é um triângulo que não chega nem a ser um triângulo, porque ele é um triângulo que a parte de baixo aqui, ó, tá, é zero. Só tem essa parte aqui, ômega R2C. Então, só para desenhar, eu coloquei uma inclinação aqui, mas na verdade não tem, né? Então, zero aqui, o módulo dele é o mesmo do que a altura do triângulo, tá? Beleza? Então, vai ficar o módulo do de cima, é o próprio número aqui, sem o J, e a parte de baixo é só fazer Pitágoras, né? E o J a gente ignora, tá? Então, 20 log desse número, né? Aplicou o log nessa divisão, né? E separa para duas partes, né? Olha essa parte aqui, para ômega menor, muito menor que R1C, tá? Então, esse número de baixo vai dar aproximadamente zero, tá? Então, vai ficar 20 log da parte de cima e a parte de baixo vai dar 1, né? 20 log de 1 é zero, né? Então, aqui teria mais um zero. E aqui faz 20 log dessa parte mais 20 log dessa parte,
separa o produto em 2, né? E daí, isso aqui, pessoal, é uma reta em escala log-log, né? Tá? E para ômega muito maior que R1C, tá? O que vai acontecer? Essa parcela aqui, ó, vai ficar muito maior do que 1. Tá? Então, eu vou te cortar esse 1 daqui, vai ficar assim. Aí corta esse quadrado com esse cara aqui, corta o capacitor com esse cara aqui, o ômega com esse ômega, vira R2 sobre R1, tá? Aplicando log, né, vai dar 20 log de R2 sobre R1, que é o ganho máximo, tá? Ganho máximo do passa altas, tá? E a fase é a mesma coisa, né? Fase é o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real, ângulo do numerador menos o denominador. Da parte do numerador é um número complexo puro, tá? Então, o ângulo, que nem é aquele triângulo, que ele é assim, né? Então, aqui é 0, né? Ele está reto para cima. Então, o ângulo é sempre 90 graus, tá? O ângulo é sempre 90 graus, só que tem um menos na frente, né? Ou no círculo, né? O menos J está aqui, ó, né? Então, ele tem menos 90 graus o ângulo dele é menos 90 graus, tá? Então, menos 90 graus. Arco tangente da parte imaginária sobre a parte real, tá? Imaginária é essa parte aqui, a parte real é 1, tá? Então, aqui também separa em duas partes, ômega muito menor que R1C, tá? Só substitui ele, vai dar um ângulo de menos 90. E para ômega bem maior que R1C, vai dar um número muito grande aqui, vai dar 90 graus, com esse menos aqui vai dar menos 90, com o outro menos 90, menos 180. Tá? Então, junta essas equações ali por partes, né? E a gente faz o gráfico, né? Então, para ômega muito menor que R1C, né? Que vai ser essa frequência aqui, ó, tá? Ômega muito menor que R1C, nós teremos uma reta, tá? Uma reta que sobe, né? Uma reta positiva, porque aqui é mais 20 log de ômega, tá? Então, ela está subindo e a fase é menos 90, tá? Para frequências maiores, o ganho é máximo e a fase vai para menos 180, tá? Então, aqui nós também temos uma frequência de cruzamento, tá? Que daí a gente faz como? Pega essa curva aqui igual a 0, tá? Frequência de cruzamento, pessoal, não é tão importante, tá? A frequência mais importante é a frequência... a frequência de cruzamento do ganho não é importante. O importante para nós é a frequência de corte, tá? Que é essa frequência que vai dar o ganho onde a energia cai pela metade, tá? Então, daqui só faz o algebrismo ali, vai dar 1 sobre R2C, que é essa frequência aqui, né? 1 sobre R2C. Frequência onde o ganho é igual a 1 ou 0 dB. Tá? Beleza? E depois, o que eu tenho que saber? O ganho, qual que vai ser o ganho máximo? Tá? Então, o ganho máximo por passar altas acontece nas altas frequências. Tá? Ou seja, para ômega igual a infinito. Tá? Então, a gente tem que pegar a equação do ganho e substituir infinito nessa função de transferência. Tá? Ou seja, tem que fazer um limite aqui, né? Limite de ômega tendendo ao infinito. Tá? Fazendo isso, pessoal, ó, o que é fazer o limite nesse caso? Essa parte de baixo ela vai ficar com um valor muito maior do que 1. Então, eu tiro esse 1 aqui. Eu posso cortar esse cara aqui. Tudo isso aqui ó, vai ficar R2 sobre R1. Tá? Beleza? Então, o meu ganho em frequência infinita, ele é assim, ok? Então, aplicando o módulo, né? O módulo o meu G máximo, né? Que não é só o G máximo, é R2 sobre R1, tá? E em dB, é só pegar a mesma coisa, aplicar o 20 log do módulo, que vai dar 20 log de R2 sobre R1, tá? Que é o ganho do inversor, né? O ganho do amplificador inversor é R2 sobre R1, tá? Então, esse ponto aqui para frequências altas, ele é R2 sobre R1, mesma coisa do que o passa-baixas anterior. Tá? Só que esse aqui é o análogo. Tá? Beleza? Então, esse é o ganho máximo. Pergunta, qual que é a frequência de corte desse filtro? Tá? Lembrando, o que é a frequência de corte? Corresponde à frequência onde a energia do sinal do filtro cai até a metade em relação à entrada. Tá? A energia do sinal é proporcional ao quadrado da amplitude, e o módulo do ganho do filtro age diretamente na amplitude. Logo, a frequência pode ser dada por aquela mesma equaçãozinha de antes. Tá? Então, nós temos uma função de transferência que o ganho varia com a frequência. Tá? Eu quero saber qual que é a frequência que o ganho é igual ao ganho máximo sobre 2.
tá? Só que como eu estou falando ao quadrado, é a energia sobre 2. Tá? Então, o ganho máximo é R2 sobre R1, tá? Ele veio ao quadrado dos dois lados e o módulo do ganho é esse aqui, ó, só igualar os dois. Tá? Só igualar o módulo do ganho quadrado com esse termo aqui. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver essa equação substituindo o ômega C, que é a frequência de corte que eu quero descobrir. Tá? Então, eu só tenho que resolver essa equação, sabendo que aqui ó, eu tenho que substituir esse cara lá. Ó. Tá? Então, vai ficar... Tem que resolver essa equação aqui. Tá? Então, aqui eu corto esse R2 com esse R2, tá? E daí resolve essa equação. Tá? Eu não resolvi aqui porque não tinha espaço, tá, pessoal? Mas é só isolar o ômega C aqui. Tá? Só isolar o ômega C, vocês vão ver que o ômega C vai dar 1 sobre R1C. Tá? Isso aqui eu vou deixar para vocês fazer. Quando vocês estiverem revisando, vocês pegam e resolvam o ômega C. Tá? Então, onde é que está o ômega C? Está aqui. Ó. Essa é a frequência onde a energia do sinal cai pela metade. Tá? Qual que é o valor do ganho naquela frequência? Mesma coisa, só substituir a frequência de corte no módulo da sua transferência. Tá? Então, substituindo ali dentro, o ômega C aqui dentro, tá? Vai dar o ganho máximo sobre raiz de 2. Tá? Então, o ganho caiu sobre raiz de 2. E, ou seja, em dB, corresponde a um ganho máximo menos 3 dB. Tá? Então, eu não coloquei ali. Nessa frequência aqui, ó, o ganho, antes ele estava o ganho máximo, e na frequência de corte ele caiu 3 dB. Tá? Então, o que é 3 dB, pessoal? Significa que a amplitude caiu sobre a raiz de 2, e a energia caiu pela metade. Tá? Então, é a raiz de 2 na amplitude, quando eu elevo ao quadrado, ele dá um 2, né? Então, por isso que é a energia pela metade, ou o ganho sobre a raiz de 2. Amplitude sobre a raiz de 2. Beleza? Então, esse menos 3 dB aí, pessoal, aparece bastante, tá? Aparece bastante. Então, o menos 3 dB, pessoal, nesse caso aqui eu estou falando que ele caiu pela metade, tá? Porque é menos. Então, o ganho caiu pela metade. Se eu pegar um número em dB e descontar 3 dB, é a mesma coisa do que eu pegar esse número e dividir por raiz de 2. Tá? Eu dobrei a energia dele. E eu peguei e diminuí... Desculpa, eu peguei a energia e dividi por raiz de 2, ou a energia... peguei a energia e dividi por 2, ou a amplitude dividido por raiz de 2, tá? E o contrário é a mesma coisa. Se eu somar 3 dB, significa que eu estou dobrando a energia, tá? Ou multiplicando por raiz de 2, tá? Beleza? Então, essa é a lógica. 3 dB aparece bastante aí, tá? Então, por exemplo, quando eu falo num amplificador de som, eu vou aumentar 3 dB a amplitude de um som. Quer dizer que eu estou dobrando a energia dele. Tá? E a nosso ouvido, pessoal, ele não é uma escala linear. Tá? Então, quando ele é mais sensível à energia sonora. Então, se eu pegar e aumentar 3 dB, é como se eu estivesse dobrando a quantidade de som que a gente escuta. Tá? Aí vai chegar o dobro de energia, eu estou escutando o dobro. Tá? Beleza? Então, 3 dB mais 3 dB eu estou dobrando a energia, menos 3 dB eu estou dividindo a energia por 2. Tá? Aqui não ficou certo meus estilos. Então, aqui é a mesma coisa na hora da gente escolher a frequência de corte. Tá? Então, a frequência do ruído, pessoal, ela tem que ser uma frequência 10 vezes abaixo da frequência de corte. Então, se aqui é a minha frequência de corte, eu quero que o meu ruído esteja aqui, ó, que é a faixa de rejeição, tá? E a frequência do sinal, eu quero que ela esteja numa faixa de passagem alta, nessa região aqui, tá? Então, a frequência do meu sinal, tá? Vamos reescrever isso aqui que está errado. A frequência do sinal, ela tem que estar maior que 10 vezes a frequência de corte, tá? A frequência do sinal tem que estar 10 vezes acima da frequência de corte, porque daí ele não vai atenuar mais. Ele vai estar todo dentro da faixa de passagem. Tá? Tranquilo? É um exemplinho. Temos tempo. 9h30. Bem.
Tranquilo a ideia? Eu acho que ele é análogo ao do passa-baixas, né? Sim. Igual. Tá. Então, aqui no exemplo, pessoal, a ideia é basicamente a mesma, tá? Só que aqui o enunciado é um pouquinho diferente, tá? Então, olha aqui, ó. Projetar um filtro passa-altas de primeira ordem para remover o nível CC de um sinal de áudio. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter um amplificador que ele está gerando na saída dele um nível CC. Tá? Tem a tensão alternada, que é devido ao sinal sonoro, só que deu um problema lá, ele está injetando o nível CC. Tá? Então, em vez de vir um sinal que vai ir para minha caixa de som, por exemplo, meu amplificador final, em vez de ele vir um sinal com média zero, ele está vindo um sinal assim, ó. Tá? Tem uma média CC. Se eu pegar esse sinal aqui, pessoal, e aplicar diretamente num alto-falante, tá? Esse nível CC, o que ele faz? Como é que funciona o alto-falante? Ele tem um ímã e uma bobina que, quando eu aplico corrente nela, ela magnetiza e se move, produz uma força dentro daquele campo magnético. E esse deslocamento da bobina desloca o ar e produz som, tá? Quando eu aplico um nível CC nessa bobina, o que vai acontecer? Essa minha bobina, ela vai deslocar, tá? Em vez dela ficar bem no meio e oscilar para cima e para baixo, ela vai deslocar muito para um lado, tá? E daí, quando o som for incidir em cima da bobina, ela vai bater para um lado ou para o outro, tá? E daí isso distorce o som. Então, na verdade, ela vai pegar e vai cortar um lado do som, tá? Eu vou escutar só metade do som, né? Porque ele vai bater para um lado. E para um lado tudo bem e para o outro lado ele vai bater, tá? E além disso, o alto-falante, pessoal, ele é basicamente uma indutância, tá? Uma indutância e uma resistência. Então a impedância do alto-falante é muito baixa para baixas frequências, tá? Então quando eu aplico CC, eu vou ter uma corrente grande circulando ali devido a essa baixa impedância nível CC, tá? Então ele acaba magnetizando muito a bobina e deslocando o ponto do meio para mais para baixo ou mais para cima. E daí ele bate em cima. Tá? Então não posso aplicar nível CC num alto-falante. Tá? Então eu tenho que retirar o nível CC. Então para isso eu posso usar um filtro passa altas. Tá? Então ele vai remover a baixa frequência que é o nível CC. Tá? Então, aqui, ó, considerar que na frequência mínima de 20 Hz, que é a frequência mínima que a gente escuta, né, a energia do sinal de áudio tenha caído pela metade. Tá? Tenha caído pela metade. Então, nós vamos fazer esse alto-falante aqui, esse circuito, vamos achar a função de transferência dele, e vamos pegar a energia do sinal, ou seja, o módulo da função de transferência aqui, J ômega, tá? E elevar ao quadrado, e isso aqui vai ter que ser igual ao G máximo sobre 2, tá? E daí nós temos que encontrar essa frequência de corte, que já está dada. A frequência de corte é 20 Hz, vezes 2π aqui, tá? Então a frequência de corte já está dada, é 20 Hz, tá? Nesse ponto, o meu alto-falante, a energia do sinal de saída vai cair pela metade. E as altas frequências que eu quero que passe, eu quero que elas seja o mínimo impactado possível, né? Porque eu quero ouvir essas frequências. Então, o meu diagrama de Bode vai ter que fazer isso aqui, ó. Tá? Aqui, ó, isso aqui é o G de J ômega, módulo, né, ao quadrado. Então, aqui ele vai estar em 0,5, tá? E aqui ele vai estar em 1, tá? Nesse ponto aqui, ó, é 20 Hz. Ok? Então, para uma frequência 10 vezes acima, eu tenho que ter ganho unitário, tá? Lá em 200 Hz ele já vai estar passando tudo, tá? E na frequência de 20 Hz, a minha energia está na metade, tá? Então, isso aqui é outro jeito de fazer o gráfico, tá, pessoal? Tá? Aqui não está em log, aqui também não está em log. Isso aqui é só o módulo ao quadrado, tá? Então, isso aqui, pessoal, é o ganho de energia do sinal, tá? É o ganho de energia do sinal, tá? E em 20 Hz ele está igual a 0,5, tá? Então, para altas frequências o ganho vai ser unitário. O ganho a gente sabe que é R2 sobre R1, tá? Então vai ser, os dois resistores vão ser iguais e a frequência de corte vai ser 20 Hz. É só selecionar o capacitor ali que falta. Tá? Eu vou deixar para vocês fazer isso aqui, é bem tranquilo, tá? Beleza?
Vou deixar para vocês, que senão vai ficar muito longa a aula. Desenha. Tá? Vai ter uma listinha aí para fazer também. Aí. Tudo tranquilo? Então, conseguiram fazer a lista? Acho que é para amanhã para entregar, né? Tá indo. Tá indo? Tá em andamento ainda. Tá, não deixem para fazer na última hora, tentem fazer hoje. Tem um projeto que vai entregar, então ele tá concorrendo o tempo. Tá concorrendo. Faz parte. Tá? Não deixem para a última hora. Vamos deixar para fazer amanhã de noite, senão não vai dar tempo. Tá? Daí eu vou... Hoje de noite, tá bom. Isso, né? Tentem fazer um madrugadão no dia anterior, não no dia. É. Madrugadão da esperança aqui. Famoso. Madrugadão da esperança. Nunca para. Então tá, vou terminar, vocês entregam essa ali, eu já mando a próxima lista, né? Que é a de fontes, né? De corrente e tensão. Falta, né? Tá. Daí tem uma provinha e daí começa a filtros, né? Tá? Lista de filtros. Beleza? Daí a prova vai pegar as fontes ali e eu tenho uma prova só de filtros, hein? Isso, vai ter uma prova só de filtros. Uhum. Vai ter a prova agora que é só comparadores e fontes daí. Tá. Beleza? Beleza. Então tá. Por isso. Abraço aí. Abraço. Até.